Boa noite. Estou hoje aqui com o Bruno Honda e a gente vai falar de design estratégico, o uso do design na estratégia de negócios. Ô Bruno, primeiro, antes da gente entrar no assunto, eu queria lembrar que eu conheci você quando você era designer-chefe na Maurício de Souza Produções, né? E hoje você é sócio fundador da Roboto. Enfim, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua experiência para o nosso público. Pô, primeiro, Arnaldo, agradecer o convite aí, cara. É sempre muito maneiro ir cruzando com o pessoal de mercado, né, que gosta de fazer essa troca de receita de bolo de cases aí, né? Porque não só quando a gente fala um pouco sobre as vitórias, as derrapadas, né, de case que a gente participou, a gente vai aprendendo lições, né, autolições, mas a troca é sempre muito importante para a gente ir sacando no discurso do outro, até mesmo quando tem um assunto específico aqui, né, que é mais conectado aos meus cases, a gente meio que acaba aprendendo um monte, né? Eu sempre falo aí nas conversas para cima e para baixo que se a gente não sai de uma conversa do mesmo jeito que a gente entrou, né? Ah, Então, eu agradeço muito aí o convite e eu tô com eu que altas agradeço. expectativas para o papo. Legal, eu que te agradeço, é uma honra para mim. Mas conta para a gente um pouquinho da tua carreira. Ó, eu, apesar de hoje eu estar designer, né, muito designer assim, a minha formação mesmo foi na ESPM, né, Comunicação Social. Então eu sou um publicitário, né, com um publicitário oficialmente falando assim, né? Trabalhei uns 13 anos em agências de ativação e trabalhei com marketing direto também, e ali mais ou menos perto dos meus 30 e poucos anos, eu já estava meio de saco cheio, né, com algumas coisas dos mercados de publicidade, e estava querendo começar a mudar um pouquinho de área, né? Eu queria muito pular para entretenimento, porque eu sou super fã de cultura pop, né? Pertenço a vários fandoms aí, desde anime, quadrinhos americanos, de quadrinhos em geral, cinema, meu, que você dá o nome e você vai me encontrar ali no meio, né? E eu tive a chance de trabalhar com a Turma da Mônica durante 10 anos. Trabalhei lá de 2011 até 2020, onde eu tive a oportunidade de ser o designer-chefe, né, e trabalhar também como planejamento estratégico e produtor executivo criativo de audiovisual também, né. Então, eram essas três cadeiras que eu ocupava lá, e eu acho que o grande, entre aspas, assim, legado que eu deixei na obra do Maurício foi trabalhar fortemente no reposicionamento de marca, de uma marca infantil e tradicional, para uma marca para toda a família, mas com o nariz apontado para inovação, né? Acho que foram 10 anos incutindo e empurrando inovação numa empresa que, na época que eu trabalhava lá, estava com 55 anos de vida já, a empresa, né? E depois que eu saí de lá, eu meio que pulei de cabeça no empreendedorismo aí. Então, hoje eu divido meu tempo em três iniciativas, né? Então, eu tenho a Roboto, que é a minha empresa de planejamento criativo estratégico, onde eu pratico design estratégico no dia a dia, assim, né? O design como uma ferramenta de branding, né? E, e a Patinco, que é uma criadora de propriedades intelectuais. Então, eu pego tudo que eu tive a oportunidade de fazer em Turma da Mônica, que era planejar uma propriedade, entrar no conteúdo, escrever o conteúdo, dirigir o conteúdo, depois ver como que é o mapa transmídia, onde que a gente coloca cada uma das ações. Isso é o que a Patinco faz. E com isso mesmo que eu faço na Patinco, uma parte do meu tempo eu dedico para a Split, né? A Split Studio é uma produtora de animação, sempre está entre as 3, 5 maiores do Brasil, né? E eu estou trabalhando lá muito intimamente com a criação dos originais Split, né? Que é a produção de propriedades intelectuais
deles mesmos, né? Porque daí você ganha cauda longa, você ganha planejamento, né? E também nesse reposicionamento de uma produtora de animação para uma marca de entretenimento brasileira, né? Então, eu estou no meio dessa caminhada aí. Eu acho que, se eu for resumir, e também eu gosto muito de ilustrar, né? Então, eu sou ilustrador também e também já trabalhei fazendo direção geral de animação, co-criei uma série de séries animadas aí, muitas delas Turma da Mônica, né? Mônica Toy, Abduzidos, dirigi a Turma da Mônica clássica. E pai de família, vovô, né? Tenho Parabéns. uma netinha de 4 anos Que legal. e palmeirense. Inclusive, eu estava ouvindo até agora o Palmeiras espetar o Botafogo por 2-0 e reassumir o seu lugar de direito no Brasileirão desse Que ano. legal. Muito bom, muito bom. Tem uma curiosidade, você comentou da tua formação, vou dizer de uma forma assim que me veio à cabeça. Você teve uma formação em marketing e trabalha com design. Eu tive uma formação em design e trabalho com marketing. Muito bom. E são coisas É, extremamente complementares, né, são, Arnaldo? exatamente. A minha primeira faculdade foi arquitetura na USP e depois eu fiz uma faculdade de design de produto, né? Mas eu sempre atuei, desde a faculdade, já tinha aberto uma empresa. A primeira empresa que eu tive, eu estava com 20 anos, no segundo ano de faculdade, e era uma empresa já de comunicação corporativa, né? Mas tentando resumir, para não me estender muito, nesse início de carreira eu trabalhei alguns anos no Instituto Ayrton Senna, foi o meu contato já com licenciamento. Um pouco antes disso, eu já tinha tido contato com animação também. Depois eu trabalhei em empresa de produtos infantis como a Clean, que é uma grande marca de calçados infantis. Trabalhei na Contém Grama, que é já outra área, né, cosméticos. Trabalhei em empresa de tecnologia mais recentemente. Durante um bom período eu prestei consultoria. Nesse meio tempo eu fiz algumas pós-graduações na FGV, PUC, e eu sou mentor de startups durante já faz alguns anos, em algumas aceleradoras e organizações de apoio a startups, né? E hoje eu trabalho com marketing digital, mentoria em marketing. Basicamente, essa é a minha atuação hoje. Você comentou aí, já que você citou, né, esse período longo da tua carreira, um período importante da tua carreira, que foi na Maurício de Souza, e que também, coincidentemente, foi lá que eu te conheci. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre alguns cases ali. O que me vem à cabeça, uma coisa que eu acompanhei, o lançamento, achei muito interessante, até porque foi uma inovação, porque atingiu um público novo, diferente do que a Turma da Mônica estava acostumada a atingir, que foi o projeto Mônica Toy, né? Então, eu queria te pedir para comentar um pouco sobre esse projeto, como ele surgiu, as diretrizes, e, enfim, ele acabou sendo uma estratégia para atingir um público diferente do que a Turma da Mônica já atingia, né? Perfeito. Eu acho que Mônica Toy é um case que eu sempre elenco aqui entre os principais de tudo que eu fiz, porque apesar de hoje eu trabalhar muito com animação também, né, eu considero que ele foi um case de construção de marca, de verdade, assim, né? Então, é até engraçado que Mônica Toy, quando eu fiz o primeiro design de Mônica Toy, que no final foi o design que foi oficializado, canonizado, né? Entrou até na biografia oficial do Maurício, né? Que ele escreveu a autobiografia dele. Ele conta sobre Mônica Toy, mas Mônica Toy eu desenhei antes de... Eu nem trabalhava na Turma da Mônica, eu estava nesse momento em agência de publicidade, né? E daí, encurtando uma história longa, a Mônica, pessoa física, né, não a pessoa personagem, eu trabalhei ainda como na época de agência ainda com uma amiga em comum me apresentou para ela para fazer a cenografia de quando ela fez 50 anos, né? Uhum. E a cenografia era muita coisa, tal, mas eu tinha uma ideia para fazer um convitinho, que no final era isso daqui, ó. Era uma Mônica de papercraft, né? Então o convite ele ia planificado, os convidados iriam abrir, destacar, montar, e daí a gente ia colocar isso lá na entrada da festa,
todo mundo levava o seu ali, né? Tava com o nomezinho, e depois levava autografado pela Mônica e pelo Maurício, né? Que legal. E daí reza a lenda que a Mônica mostrou para a Magali, que falou para mostrar para o seu Maurício, e seu Maurício pegou isso, colocou na gaveta e falou, não, não, isso é meu, isso daqui a gente não vai usar agora, né? Então eu tive que fazer, tomei um rebriefing, né? Tive que fazer outro convite, que também ficou maneiro, mas nem de perto isso daí. E depois que passou isso, a Mônica falou, meu, isso aqui ficou muito legal, será que você não transforma os outros personagens também, né? Magali, Cascão, Cebolinha, fiz um biruzinho também, em versão de Papercraft e uma versão já mais arredondadinha, que daí veio a ser a Mônica Toy que a gente conhece, né? E daí fiquei alguns meses no pé da Mônica, falei, Mônica, você gostou do meu trabalho? Eu adoro o turma da Mônica, meu, o que falta aí, né? Daí meio que nós dois demos um salto no escuro, porque a turma da Mônica não tinha um departamento de design, né? Tinha um departamento de merchandising que fazia uma conversão mais direta dos desenhos, dos quadrinhos para produtos, né? Naquela época já tinha uma base de licenciamento forte, e eu fui lá para trabalhar no departamento comercial, junto com a Mônica, né, para ser o designer número 1 da MSP lá. Não o número 1 porque era o mais alto, era porque era o primeiro, né? E eu lembro muito que foi engraçado, e daí aquele lance que eu sempre gosto de falar, né, que conhecimento nunca é desperdiçado, né? Você tem uma caixa de ferramenta que você vai colocando ferramenta, uma hora ali você acha a ferramenta certa para você, que ela é específica e perfeita para uma determinada dor ou um determinado problema, né? Até o que eu falo muito de um filósofo ocidental aqui, que é o meu sogro, o Darlan Bernas, que ele sempre me traz nos meus aniversários assim, uma ferramenta diferente, assim, e ele sempre fala para mim que não tem trabalho difícil, tem ferramenta errada, né? E eu acho isso muito interessante para a vida mesmo, né? Então, quando eu cheguei na turma da Mônica, eu fui contratado por um trabalho de ilustração. Mas eu tinha um background muito grande de marketing e planejamento, porque quando eu trabalhava, fui diretor de arte e diretor de criação ao longo dos meus anos de agência, né? E eu trabalhava muito junto com a galera de planejamento estratégico, porque eu sempre via os cases como um giro em volta de um problema, né? E daí você não vai completar todos os pontos de contato, mas existem infinitos pontos de contato e abordagem. E a ESPM é uma faculdade extremamente voltada para marketing, né? Ela, mesmo na época que eu me formei lá no século passado, a gente tinha bem poucas matérias que eram voltadas para a criação mesmo, né? E foi legal, porque aprendi muito Kotler, muita pesquisa, aprendi muito administração de empresa, recursos humanos, sabe? E isso tudo ficou ali dormente uma época, numa primeira fase da carreira, mas depois, na hora que eu tive a chance de entrar com um impacto maior dentro de uma cultura organizacional, meu, tudo aquilo foi extremamente útil, né? Então, voltando aqui minha primeira semana na MSP, eu trabalhava numa sala de reunião com um notebook, que era da sala de reunião, que todo mundo sabe que geralmente os notebooks da sala de reunião são os piores notebooks possíveis, né? Meu computador não tinha chegado ainda. E o que eu fiz? Eu fiz um PowerPoint de uns 15 ou 16 slides, fazendo um olhar diagnóstico do que eu vi ali nessa primeira semana. E é muito interessante que isso daí virou minha bússola de negócios nos 10 anos em todo reposicionamento da Turma da Mônica. E ali eu já falei sobre o lance de sair de quadrinhos e começar a trabalhar com animação para amplificar os pontos de contato. Teve um lance específico de aumento de style guides, a diferença entre que desenho é desenho, design é design, sabe? Isso tudo eu deitei ali nessa primeira semana ali pensando muito, né? E, putz, foi super interessante. Então, para voltar em Mônica Toy, né? Daí a minha ideia, inclusive, de Mônica Toy era uma série de bonecos. Eu sempre fui muito entusiasta de toy art, né? E eu falei, pô, aqui é perfeito para fazer como os Vinylmations do Mickey, né? A gente tem um formato único e a gente vai colocando pinturas diferentes, né? E daí você cria um belo portfólio de bonecos aí e tal.
Deu uma vez que eu estava lá, bem no começo, o Mônica falou, pô, será que isso daí não ficaria bonitinho animado? Eu falei, pô, ficaria perfeito como animação, né? Já tinha um monte de pensamento de animação fragmentada, que não era animação longa, inclusive para você começar a base de ecossistema digital, lembrando que nessa época Turma da Mônica não tinha redes sociais e o canal do YouTube era só para as músicas, né? Não era um canal verdadeiramente de conteúdo. Eles não tinham uma presença forte online ainda, né? Não, era quase zero. Assim, tinha um Uhum. site, que eu falo, o site da UOL, ele foi inaugurado, sei lá, no começo de 96, a Turma da Mônica foi no metade de 96. Foi tipo, muito rápido que a primeira inclusão digital, mas ficou de 96 até 2013, quando a gente lançou o site novo, é o mesmo site, que era o site do trenzinho, sabe? Era um E, site muito antigo, e né? nessa origem, nessa época da origem, tinha aquele conceito de portal, né? Aquela coisa de muita informação. Depois, os sites mudaram muito de conceito, né? Então, quando eu entrei na Turma da Mônica e a gente começou a falar de site, era muito louco, porque era um site que ele tinha cheiro de naftalina, sabe? Você abria ali, você sentia na hora aquele cheiro de guardado, assim, né? E era muito, porque é uma empresa que ela tem uma organização pouco profissionalizada, assim, né? É uma cultura familiar, tem Familiar. funcionários que estão 40, 50 anos ali, né? É pouco estratificada, né? Então, você às vezes avança muito uma vertical de inovação quando você tem um impulsionador específico muito grande de alguma coisa, mas tinha várias coisas que estavam muitos anos ainda para trás, assim, né? E por isso foi um case super interessante. E daí, Mônica Toy, quando a Mônica disse que ela levantou essa lebre sobre a animação, foi, pô, seria do caralho, Mônica, como, né? Dela falar, mas vamos, por que não, né? Daí, nesse dia, ela me apresentou já para o Zé Márcio Nicolosi, que não é ainda o diretor do departamento de animação da Turma da Mônica. A época eles trabalhavam mais fazendo as vinhetas de ligação dos DVDs, assim, né? Porque a animação era terceirizada. Uhum. E eu conheci ele no corredor, assim, tal. A Mônica falou, mostra para ele. Eu mostrei os desenhos, assim, tal. Daí ele, pô, isso é muito legal, tal, mas, meu, como que funciona? Essas perninhas são tão pequenininhas, assim. Daí ele me deu uma lição de casa para fazer uns rafs, uns esboços dos personagens se movendo, sabe? E esse eu tenho até guardado aqui, porque eu gosto muito. Eu peguei eu sempre as impressões erradas eu vou juntando, depois eu coloco espiral e vou fazendo os cadernos, assim, né? Então, eu sempre Uhum. digo, o caderno tem lado A e lado B, com uma diferença de uns 3 anos entre as coisas que estão ali, e quase vira uma antologia da minha carreira, assim, eu tenho tudo Que legal. guardados aqui, né? Então, desenhei ali, tipo, o Cascão dando uma bicicleta, jogando bola, a Magali com melancias, a Mônica rodando coelhinho e tal, e a gente foi conversando ali com o Zé e tal, né? E ele pegou aquilo, todo aquele bololô. E é que eu falo, eu sou o co-criador de Mônica Toy, porque eu fiz o concept design, fiz todo o desenvolvimento visual, né? Até depois a gente contratou um ilustrador lá de dentro mesmo, o Giba, para fazer os cenários, tal, dentro da concepção que eu tinha aqui de alto contraste entre os personagens e fundo. Mas na animação propriamente dita, eu não especificamente não entrei, porque o Zé era quem escrevia, continua escrevendo, e dirigia as animações, né? E daí eu fui para a cadeira de produtor executivo criativo. E o que foi muito legal? Porque daí foi quando eu tive a oportunidade de fazer ali junto, até obviamente nunca sozinho, né? Todo mundo colaborativo, mas liderar essa construção dessa propriedade intelectual, né? Então, a partir do momento que a gente escreveu, né, descreveu e escreveu o tripé principal de Mônica Toy que a gente queria com conteúdo. Então, a primeira coisa era nós queríamos pegar um público mais velho. Qual que é a ideia de Mônica Toy? Mônica Toy é as crianças largam de ler o gibi, nunca largam de ler o gibi, porque a gente nunca larga de ler o gibi, né? Tá no consultório, tá no bolsinho de trás do Uber, sabe? Tá na casa da avó, o gibi da Turma da Mônica é onipresente, que nem capim gordura, assim, né? Então tem todo lugar. Mas você não continua se relacionando com a marca
a vida inteira. Geralmente acontecia você ir, enquanto você estava lendo, ali até 10, até 7, 8 anos, você já se desprende da marca. Algumas pessoas até os 9, 10 ficavam com Turma da Mônica jovem e esquecia, porque você migrava ou para anime, mangá ou marcas de esporte, né? Que basicamente são isso aqui, ou grifes que daí já é um comportamento muito mais adulto. Então, mesmo ali a partir do Twin, a gente tinha um universo de que o relacionamento com a marca não continuava porque a marca era vista como infantil. E daí só voltava quando voltava a ter filhos, né? Ou ter netos, ou sobrinho e tal. Então a gente tinha um gap, mais ou menos que é dos 10 aos 20, 25 anos, e Mônica Toy nasceu com a premissa de, eu quero preencher esse gap, não com a pretensão de que isso vire o conteúdo principal da vida dessa pessoa. A pessoa não vai parar de assistir um Stranger Things para assistir Mônica Toy, mas eu queria me aproveitar dos buracos. Então, a ideia era, eu quero dar um tipo de Turma da Mônica para esse twin, esse jovem, que ele não tenha vergonha de usar, né? Muito encadeado dentro que eu chamo do evangelho da propriedade intelectual, né? Então, a gente tem um conteúdo macro e diversos pontos de contato dentro do ecossistema digital e uma plataforma de construção de marca com bens de consumo, né? Que é a concretização do amor que o fandom tem para uma propriedade intelectual. Então, foi em cima desse tripé que eu olhei para a Mônica Toy e daí a gente definiu as 3 regrinhas de gremlins deles, né? Então, primeiro, Mônica Toy não pode estar preso numa grade linear e nem pode ser um conteúdo de grande duração, porque se eu tiver a pretensão de fazer uma pessoa de 12, 14, 20 anos, ela estar na frente da televisão em determinado horário para ver, e isso eu estou falando no momento pré-multifragmentação de conteúdo, sabe? Sim, sim. A gente está falando isso de mais ou menos 2011, 2012, há mais ou menos 10 anos. Então, a primeira definição é, Mônica Toy vai ter que ser curto e vai ter que poder ser assistido em qualquer lugar, em qualquer tamanho de tela. Então, por isso que o Mônica Toy, ela tem as cabeças bem grandes e você consegue ver mesmo quando você está vendo uma tela de 4 polegadas, uma tela de 5 polegadas. Né? Já de olho, a gente estava tendo o alargamento da banda larga no Brasil, né? E smartphone ainda estava com penetração de, posso falhar a memória, mas eram uns 25, 30%, assim, né? Mas, todos os países grandes, todos os países que tinham uma penetração maior de tecnologia, passavam de 30% para 90% de penetração, Dava tipo, em para 2 ver anos. que era esse caminho que não tinha como, né? Estava muito claro, assim, né? Então, isso daí foi uma das primeiras regrinhas, né? Ser visto em qualquer tela, em qualquer hora, em qualquer lugar, né? A segunda coisa é que nós queríamos que fosse internacionalizável, porque eu falei, se a gente vai entrar para inaugurar o nosso canal do YouTube, não faz sentido nenhum que a gente coloque um peso de dublagem, de dubbing, né? Então, Mônica Toy a gente acabou usando sem falas mesmo. Né? E até porque, no primeiro teste que o Zé Márcio fez, ele trouxe um Foley, né, uma gravação de marcação de voz feito com a própria boca, assim, né? Os personagens falavam. Você só escutava o... E eu achei aquilo lá muito divertido. A Mônica também, a gente meio que acabou definindo isso como uma das marcas da série, né? E isso tudo, você tem que pensar que não foi que, Honda, Sobrenatural sentou lá em meia hora e escreveu, vai ser assim, assim, não. Isso daí a gente foi muito, chegava aqui, encaixa aqui, e foi andando, né? E daí o terceiro ponto, né? Até por conta disso que era o target para pegar os mais crescidinhos, é que eu gostaria que tivesse uma curtíssima duração. Nós gostaríamos que tivesse uma curtíssima duração, porque isso é uma reflexão que é interessante falar, que sabe quando você faz ali os 4Ps, que tem o preço, praça, produto e promoção? E a gente está muito acostumado a pensar no preço como investimento em dinheiro que um consumidor faz na hora de adquirir seu produto, né? Mas eu sempre falo
que, quando a gente fala de entretenimento, o que a gente está disputando é a janela de atenção. Então, tem um preço em minutos, tem um preço em segundos, tem um preço em tempo. Então, eu Uhum. sempre também fico careca de repetir que todo mundo tem um índice de desligamento de série. Você fala assim, eu assisto até o terceiro episódio, se não me pegar, desencana, né? Eu assisto só o primeiro, se não pegar, desencano. Daí, o que a gente notou é que Mônica Toy, por ser 30 segundos, é muito fácil de você abarcar um ponto de contato, né? E a pessoa investir esses 30 segundos, né? Até tem algo que o Henrique Lira, que é um amigo meu, é diretor também de animação, ele é o dono do Iconicast, né? Que é uma plataforma de capacitação para ilustradores e artistas. Ele fala, pô, Mônica Toy é da hora porque é uma barganha. Então, cara, exatamente, a gente chegou e diminuiu o máximo o preço do produto, né? E a gente colocou disponível. Então, pensa, ele estava pronto para ser internacionalizável, a gente usou uma linguagem de comédia de pantomima, que é a linguagem mais universal que existe. O design, modéstia de lado, ficou super resolvidinho, super bonitinho, assim, com historinhas que são divertidas e tem um conteúdo viciante, né? Você assistiu, é o Uhum. que eu sempre falava, você assistiu três, pronto, você já tá pego ali, né? E E a essa gente começou a trabalhar. questão, só uma observação, essa questão do tempo que você comentou, da duração curta, ela também está ligada à capacidade de concentração que as pessoas têm hoje com essa fragmentação das mídias, todas brigando pela atenção da gente, a gente acaba ficando pouco tempo concentrado na mesma coisa, né? Sim. E daí veio, por exemplo, o TikTok, que começou com mídias muito rápidas, né? Só que o TikTok veio 10 anos depois disso que você está falando, né? É, Mas, de qualquer modo, vocês já estavam percebendo essa questão no digital. Não só no digital, mas na mídia em geral, né? e eu considero que Mônica Toy, se nascesse hoje, provavelmente ele poderia ter um formato de 30 segundos, mas eu ia lutar para a gente ter formato de 5 segundos também. E até tem uma pesquisa que é muito interessante. Você pega aqui a evolução, que antes, até os anos 70, o span de atenção médio de uma pessoa em frente a uma tela era mais ou menos de 1 minuto a 2 minutos. Você tinha comerciais de um minuto e meio, tinha comerciais até de 3 minutos, dependendo do que fosse, né? E daí isso vem diminuindo gradativamente. Pós-internet, ali do meio dos anos 90 para frente, ele vem caindo cada vez mais drasticamente. O que eu uso hoje, e é muito instituto de pesquisa minha bunda, né? Não, isso daí são as vozes da minha cabeça, que é o lance de que o span de atenção hoje é algo entre meio segundo e 1,5 segundos, que para mim é o tempo de rolagem de uma tela, de um smartphone, né? Então, se você pegar o hábito de consumo que as pessoas têm, elas entram, seja no TikTok, ou seja no Insta, ou qualquer mídia social de rolagem infinita, que você está sempre fazendo assim, né? E se alguma coisa te chama atenção, geralmente você até volta, mas o seu dedo já está automático aí andando. Então, Uhum. hoje, se eu estivesse ainda à frente de Mônica Toy, eu estaria investindo em conteúdos que sejam tão engraçados em um frame só que você vai voltar para tentar ver o que é aquilo. E é isso que a gente tem feito muito agora com as propriedades originais da Split, né? A gente começou um trabalho em redes sociais agora e agora a gente vai começar a fazer conteúdos com os originais. E a ideia é essa, é pensar, porque o que você pensa, a gente teve momentos, você aprende lá na faculdade, né? A diferença entre veículo, a diferença entre mídia, a diferença. Isso tudo existe, mas só que tudo isso está extremamente fragmentado no formato de ponto de contato. E daí os pontos de contato são infinitos. E o engajamento de marca faz quando você consegue levar uma oportunidade de conexão de uma marca de entretenimento em qualquer um desses pontos de contato. Então, tem um exemplo que eu sempre dou, que era muito interessante, é que a gente fez Era uma embalagem de abacate da Turma da Mônica. O que era a embalagem de abacate da Turma da Mônica? Não podia colocar nada, tinha que ter um lugar que você colocasse Turma da Mônica, sabe? Abacate Turma da Mônica e que ia colado no abacate. E daí o que a gente fez? A gente fez uns adesivinhos, né? Que a primeira proposta foi reposicionável, depois eu não lembro se ficou ou não, porque também já faz alguns anos, né? Mas a ideia era que você colocava
uma ação em um adesivo, outra ação em outro adesivo, em outro, e depois você conseguia reposicionar e contar umas historinhas para os adesivos reposicionados. E os adesivos não podiam passar de 4 ou 5 centímetros quadrados, assim. Então, isso é um ponto de contato onde você está contando ou expandindo uma história com o mínimo possível, sabe? Meu, e daí tem 1000 cases de coisas que a gente fazia ali com a Turma da Mônica. Porque no final do dia, e essa foi, acho que, a principal diferença do meu planejamento na Turma da Mônica, é que bem de consumo não é um lugar de você recolher o resultado como fonte de receita. O bem de consumo, ele entra aqui junto com a promoção e para você expandir a experiência de marca através desse produto. Porque é o que eu falo, cara, é a concretização, é você trazer uma coisa que você vê na tela, ou vê no livro, ou vê no GP, para o dia a dia real da pessoa, né? Isso, pô, super aumenta a conexão afetiva, né? Mas essa é uma grande diferença que existe entre o profissional, o empresário, que centraliza, ele tem a visão centrada no produto, né? Tem um tipo de empresário que tem a visão centrada no produto e acha que o produto é o centro de tudo dentro da empresa. E tem um outro empresário que visualiza que a marca é o centro de tudo e o produto é uma das formas de expressão da marca. E, na verdade, para o consumidor final, o produto não é o que ele quer o benefício que o produto proporciona. Então, o produto é um meio para ele Sim. chegar onde ele quer, né? E a marca, ela entrega também benefícios, ela tem uma promessa, ela tem uma entrega. Então, nós temos necessidades objetivas que o produto pode entregar, mas também nós temos necessidades subjetivas e simbólicas que a marca pode entregar. Então, a gente compra aquilo com que a gente identifica valores parecidos, que a gente identifica personalidade parecida, a gente tem uma ligação emocional. Então, os empresários precisam, aqueles, né, que ainda não têm, precisam se conscientizar da importância da marca. E, no caso, a gente está falando de personagem, mas personagens como marca. Porque, para a criança, ela entende a marca, a personagem, como se fosse, como um adulto entende uma marca. E a construção do personagem bem feito é muito parecido com a construção de uma marca. E no caso da Maurício de Souza, você pode ver, incluindo esse case que você contou, né? Você falou aí coisas que a gente tira aí, lições de posicionamento, segmentação, como atingir um novo público, né? Comunicação, quer dizer, tem muitas lições que os empresários que não lidam com o público infantil também vão aproveitar, né? Então, é importante a gente entender que a gente não está falando só do público infanto-juvenil, apesar de ser Maurício de Souza, né? Até aproveitando isso, eu não sei se você queria complementar, eu vou fazer uma pergunta sobre design e desenho, mas antes disso, já que você estava no raciocínio do case, tem mais alguma coisa que você queria complementar ou a gente já entra nesse outro assunto? Não, podemos, eu acho que é uma coisa que, só para fechar até dentro do nosso tema aqui, apesar de parecer que tudo isso que eu estou falando tem a ver muito mais com planejamento estratégico, né, do que e com marketing do que efetivamente o design, mas é o que eu sempre falo, a definição para mim que mais me apetece de design é justamente o design como projeto, né? Perfeito. Então, dentro das capacitações dos meus times de design que eu tive lá na Turma da Mônica, era muito falar, meu, fazer bonito, funcional é a base estrutural do que você precisa fazer. Qualquer coisa que você me entregue vai ter que ser bonito, funcional. Mas só que eu quero mais, eu quero que esse projeto, no final do dia, ele atenda um propósito e ele atenda um checklist enorme de coisas que vão ajudar a construir e engrandecer a marca. Por quê? Porque é um momento que está acontecendo essa interação entre a Turma da Mônica e um fã, né? Então, o olhar que eu acho que para mim sempre funcionou muito nessa conexão entre design e planejamento e vice-versa, e num vórtice constante, é justamente o ponto de você sempre se obrigar, em algum momento, se afastar 3, 4, 5 passos do layout quadrado ali, entender
mas para que eu estou fazendo isso? Para onde que isso aqui vai levar, sabe? Como que eu vou levar isso com uma cadeia produtiva que seja funcional? Aqui no final do dia, qual que é essa experiência que vai rolar, né? Então, em Mônica Toy, que eu falo, é um case muito completinho por causa disso, porque na hora que a gente chegou e tudo começou a funcionar, pô, Mônica Toy teve um ano ali, por conta do planejamento que nós fizemos, que ela pulou da base de 2 milhões de visualizações para mais de 100 milhões para cada episódio. Hoje, Mônica Toy deve estar perto de 5 bilhões e meio de visualizações no total, né? É muito bizarramente grande. Foi um dos cases que alavancou o canal da Turma da Mônica como um dos maiores do Brasil, independente da marca, porque já tinha antes e não era grande. Eu acho que é o que eu sempre falo, pô, você tem uma marca grande, é como se tivesse tudo que você mexe, ela está coberto por uma camada de pólvora, sabe? Só que se você não acender, aquilo lá não vai explodir, não tem muito com você. E por outro lado, se você acender mal, aquilo explode na tua cara. Então tem que ter um jeito de trabalhar, né? Então, Mônica Toy, uma das coisas que fez com que isso funcionasse pra caramba foi em um dos anos que eu falei, cara, a gente precisa ter ganchos de conexão para aumentar o potencial de compartilhamento, né? Então, eu montei um grid, são mais ou menos uns 30, 32 episódios por ano, e eu comecei a colocar alguns ganchos de compartilhamento, fazendo paródias e homenagens com os lançamentos de cultura pop do ano. Então, a gente fez ali coisa de Star Wars, coisa de, sei lá, de Transformers, de todas as coisas. E um calendário sazonal, que era Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, e um terceiro calendário ali junto, que eram as datas que a internet abraçava. E daí isso aí mudava ano a ano. Tinha um ano que era, bigode estava em alta, eles faziam um episódio de bigode. Gato nunca sai de moda, a gente fazia os episódios dos gatos lá. E daí a gente tinha basicamente dos 30 episódios, 22, 24 episódios que já saíam com gatilho de compartilhamento. E teve o ano que explodiu as coisas de quantidade foi porque, ia ter Olimpíadas. A gente colocou dentro da nossa grade 4 episódios com esportes olímpicos. Né? Não podíamos falar de Olimpíada, nada, mas a gente podia falar dos esportes. E daí aconteceram duas coisas interessantes. Explodiu a quantidade de visualização. Por quê? Porque as pessoas compartilhavam. Elas mandavam um grupo de WhatsApp, mandavam nas redes sociais, falavam sobre isso. E também aconteceu um fato que foi muito interessante, que essas paródias que nós fazíamos sem autorização da marca dona, né? A gente usava a mesma legislação que deixava o Maurício fazer o clássico do cinema em gibi. A partir de um determinado momento, isso aqui ficou tão quente, começou a funcionar tanto como divulgação do conteúdo, porque a gente falava de um filme que estava no cinema e você sabe como que é lançamento em cinema. Você tem uma janela de 6 semanas para fazer isso de funcionar, né? Que a partir de um determinado momento na história, todas as paródias que a gente fez ali para frente foram parcerias de cross-brand. Spider-Verse, o Homem-Aranha, o Vingadores, sei lá, teve de tudo, Chaves, teve de Angry Birds, e foi muito legal que, sei lá, a gente entrou no lançamento do Ultimato, o maior espetáculo cinematográfico dos últimos 20 anos. A gente estava numa cadeia de cinema passando um episódio de Mônica Toy antes de começar o filme. Isso é muito bizarro de grande, assim, sabe? E a gente estava encadeado com marcas que estavam extremamente vitoriosas em seus cases de espalhamento, assim, né? Então, a ideia era a gente falar, Turma da Mônica é uma marca muito grande, mas é uma marca que não trabalha com um grande investimento em construção de marca. Então, a ideia era a gente falar, a gente consegue uma reunião com qualquer pessoa do Brasil. Se for brasileiro, a gente consegue reunião. O que a gente pode fazer com isso? Então, a gente tinha uma estratégia de procurar as parcerias certas e levar algo de altíssima qualidade a ponto da pessoa falar, isso eu vou querer fazer, vamos nessa, sabe? E é um assim exemplo de co-branding, né? Sempre. É um exemplo de co-branding que muito empresário pode procurar fazer. A maioria dos empresários talvez não pense, num primeiro momento, se aliar a uma outra marca, né? A gente que trabalha com licenciamento, a gente sabe muito como a gente lida muito com isso, certo? Que é uma marca se aliar a outra. Mas tem muitos empresários que ainda não se atentaram a isso. Então, tem muita oportunidade de você explorar um caminho agregando valores diferentes da tua marca original, fazendo uma parceria com uma outra marca, né? E é super interessante isso, Arnaldo, até tergiversando, mas tudo no mesmo balde aqui,
é que a base do trabalho que a gente faz na Roboto, na Patinco, é baseado no de você está direcionado pelos fandoms das marcas ou das propriedades intelectuais, né? Eu digo marcas porque a gente fez trabalho até com o Magazine Luiza, assim, sabe? De buscar o fandom que estava relacionado ali em volta do Magazine Luiza, né? Mas a ideia é que uma coisa que eu falo sempre é que fandom soma. Então, você não precisa necessariamente, para você alcançar um determinado fandom, que a sua marca seja a dona daquele fandom. Então, quando eu vou construir uma propriedade intelectual, eu falo quais os fandoms que a gente consegue acoplar. E a gente joga esses fandoms colocando características que são do fandom em cada um dos personagens. Sabe? Pegar o fandom de skate no Brasil. Então, a gente vai lá e pega o personagem, mas daí você faz sem displicência. Não é tipo, só tá andando com skate para cima e para baixo. Não. Manobra, universo, tipo de roupas, faz um aprofundamento e uma verticalização daquela personagem. E a mesma coisa quando você está falando de marcas, co-branding hoje. Hoje, a maioria das empresas de entretenimento entenderam que aqui tem uma coisa muito legal. Só que a galera ainda a gente vai chegar no momento que co-brand vai ser tão valorizado que as marcas maiores vão cobrar para trabalhar como co-brand. Isso ainda não está super consolidado, mas isso a gente já está sentindo assim, sabe? Porque é a mesma coisa de quando você pega um Whindersson para falar de Netflix, sabe? Cara, isso é um co-brand, porque você está pegando todos os fãs que estão conectados ao Whindersson com todos os fãs que estão conectados ao N vermelho. E aí você vai encontrar que nesse meio dessa, né, tem uma área que, em comum, que daí vão ser os super fãs que vão estar super conectados com tudo que está relacionado nos dois lados. Né? Então, algo que eu sempre falo é, qualquer projeto que você vai trabalhar, que seja de design ou de marketing, sendo ou não de entretenimento, fazer uma análise diagnóstica de quais os fandoms que estão ali em volta, porque o fandom é um pouquinho diferente do target, né? Um pouquinho diferente do público-alvo. E quais são os potenciais, né? Porque uma definição que eu também sempre uso de fandom é que fandom é um grupo de pessoas que tem uma sensação de pertencimento pela admiração de um objeto, de uma marca ou de uma pessoa, né? Então você tem sensação de pertencimento, é por isso que as pessoas, sei lá, se matam por futebol, sabe? É a sensação de pertencimento. É vocês fazer parte como comunidade. E o fandom, ele é na raiz da sua definição, uma comunidade. Você falar, essa pessoa gosta de uma coisa que eu gosto também. Eu vou gostar de outras coisas que essa pessoa gosta, sabe? Perfeito. E é uma grande necessidade humana, né? Exato. Essa Perfeito. parte diabólica, a parte diabólica. Eu queria comentar um pouco para os empresários que estão nos vendo a diferença. Opa, só um minutinho. Você sumiu aqui, hein, Arnaldo? Deixa eu corrigir aqui, ver o que houve aqui. Só um minuto. Problema técnico. Voltamos. Faz parte. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Eu queria comentar com você, para os empresários que estão nos vendo, a diferença entre design e desenho. Né? Design, quando surgiu, por exemplo, a área de design de produto no Brasil, originalmente ela era chamada de desenho industrial. Né? Então, existe uma concepção errada de que design pode ser equivalente a desenho. E você mesmo citou que na Maurício de Souza, lá tinha muitos desenhistas, mas você foi o primeiro designer. Né? E design, realmente, ele tem um sentido muito mais de projeto. Né? Então, eu queria te pedir para comentar um pouco, esclarecer um pouco esses conceitos para o empresário. É interessante até, e de novo, tem uma parte que é acadêmica, né, de estudo, né, mas tem uma parte prática do dia a dia que você vai usando e vai testando, né, prototipagem rápida, esses conceitos, né, no dia a dia, na vida real, e daí isso vai me dando... Eu posso dizer até que são determinados preconceitos sobre o que eu creio, quais são essas diferenças, tá, Arnaldo? Então, isso aqui nem sempre vai estar deitado num livro, inclusive está super aberto à discussão, reflexões, e a gente depois até leva essas discussões mais para frente, né?
Mas o que eu gosto muito de usar, baseado nessa definição do design, que o design é projeto e que um designer ele é um dono de projeto, né, um project owner, é que ele tem que entender qual o impacto real de até onde vai aquele trabalho que está sendo colocado, e ele pouco tem a ver apenas com estética e função, né? Porque a gente tem até desenho industrial, né? Ele é muito calcado em estética e função, né? Que você não consegue tirar isso de design. Mas eu gosto de pensar no design como projeto, porque daí entra uma análise de sistema. E daí você tem sempre um olhar mais amplo, não só sobre o resultado, né? Mas é o caminho entre o briefing e o resultado. E como que você vai aperfeiçoar cada vez mais esse caminho para que esse resultado aqui no final ele abra mais, ele solucione mais do que esse primeiro problema. Pô, isso era uma coisa que a gente faz na Roboto o tempo inteiro, a gente fazia muito em cima da Mônica, e, é registro, manualização, entendimento e acúmulo de conhecimento. Às vezes eu fico maluco, com um designer que chega uma solução aqui, e daí ele não consegue repetir, não o efeito do resultado, mas ele não consegue me contar como que ele chegou aqui e como que a gente consegue repetir e como que a gente consegue reverberar isso para outras pessoas. Eu falo, se você tem um processo que ele é tão orgânico que você não consegue fazer com que outras pessoas aprendam, você está matando seu legado, porque esse processo vai morrer com você. Uhum. Esse processo ele não vai poder ser... E, eu não estou falando, tipo, sei lá, de um Picasso ou de uma puta escritora, não. Estou falando de outra coisa. Estou falando de você ser dono de projetos e de você fazer de uma maneira eficaz, uma maneira eficiente para alcançar determinado resultado. E muitas vezes esses processos também vão funcionar para o escritor, também vão funcionar para o pintor lá, mas isso daí é outra conversa. Então, quando eu falava muito, era um dos meus mantras, né? Desenho é desenho, design é design, é que, para mim, o desenho é uma das ferramentas do design. Então, você vai ter aqui um conceito muito bom, um planejamento muito bom, você fez uma SWOT interessante, que você definiu um público, e assim como você vai ter esse monte de variáveis para você torear, o desenho é apenas um deles, sabe? É uma das partes de como funcionar. E muitas vezes o pensamento de design também ajuda a melhorar o resultado do desenho, sem dúvida nenhuma, assim, sabe? Você pode usar muitos os fundamentos desse olhar sistêmico, inclusive para ir evoluindo artisticamente, que é inclusive algo que eu faço, né? Que daí é qual tipo de caneta, como funciona, que daí é o lance da caixa de ferramenta, né? Você vai agrupando caixa de ferramenta, mas para mim, eu acho que se eu fosse definir assim de uma maneira bem rudimentar, Arnaldo, é meio que é quase como se o desenho fosse uma das ferramentas que pode ou não ser necessária, Sim. porque a arte, né? E daí o papo vai ficar cada vez mais filosófico, né? Que o desenho não é arte, na verdade, né? O desenho é um dos trechos da arte, porque eu acho que a arte também tem uma definição mais ampla, que é a que eu gosto de usar, que a arte é uma ferramenta de transformação da realidade. Você está pegando a sua arte, uma determinada arte, uma peça de arte, para você causar um impacto e ondas, né, ao redor dela, assim, sempre no relacionamento entre o artista e uma audiência, né? Então, o desenho também, assim como eu falei que o desenho é uma parte do processo de design, o desenho pode ser uma parte do processo inteiro de uma obra de arte. E daí é o que eu sempre gosto de falar. Muitos dos melhores designers que eu já conheci não necessariamente são ilustradores, sabe? E tá tudo bem, porque Uhum. ele supre com outras ferramentas e entrega um produto super bom dentro dessa visão de você analisar o fluxo inteiro, assim, sabe? E essa questão da arte que você comentou, né? Também é interessante a gente comentar um pouquinho disso, até para separar também a diferença entre um designer e um artista, né? Já falamos da diferença do designer e do desenhista, e o desenhista você colocou que não obrigatoriamente é o artista, né? E o artista, ele também não tem um compromisso de ter um resultado esteticamente agradável. Ele tem um objetivo de gerar um impacto.
mas que pode ser, inclusive, através do desagrado estético, né? Sim, 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 perfeito. E aí é por isso que é muito. Daí a gente volta à discussão do design, porque daí é estética e função, de novo, né? Se você pega a arte, daí cada artista vai definir qual que é o seu propósito, qual que é a mensagem, o que seu coração quer falar, e você pode Uhum. escolher as ferramentas. E você pode pegar um urinol, colocar na parede do museu, e você está fazendo o impacto e as ondas da realidade do jeito que você quer fazer. E não quer dizer que um desenhista não seja artista também, porque, meu, quem. Meu, eu não me sinto nem um pouco confortável, eu acho que ninguém deveria ser, de definir qual é o limite do que é arte e o que não é arte, porque você entra Uhum. perigosamente na seara do que é arte maior e o que é arte menor, Sim, e o que verdade, deve ser apreciado por todos, que não deve ser apreciado por todos, né? E a gente verdade. sabe que isso é não só é de muito mau gosto, é o que eu sempre digo, mas é extremamente perigoso, porque você começa a definir você começa a criar barreiras artificiais e barreiras abstratas como se fossem coisas reais e coisas concretas. E geralmente o que barreiras que eram artificiais e viram concretas com uma canetada, isso daí geralmente o que gera é sofrimento pra caralho, assim, né? É verdade. E o designer, voltando né, à questão do designer, ele normalmente ele tem um objetivo ligado a mercado, né? Ele está ligado a uma meta de uma empresa, a resolver um problema dentro de uma empresa, normalmente. Então, ele é diferente de um artista, que ele tem uma liberdade total, né? E não obrigatoriamente ele precisa vender. A arte, ela nasce normalmente como uma necessidade de expressão, não obrigatoriamente como um produto, né? Sim. Mas eu acho que é bom a gente direcionar um pouco mais para a realidade do mundo das empresas, certo? Eu acho que foi bom para esclarecer, né, esses pontos que a gente estava comentando. O case Mônica Toy, né, que você comentou e explicou, foi muito rico. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais, ou explorasse um pouco mais agora, esses projetos mais recentes. Eles são todos ligados também a esse universo de personagens ou não? Você tem projetos que não estejam relacionados a personagens hoje em dia? Eu acho que 90% dessas três iniciativas aí são dedicadas nem só personagens, mas entretenimento em geral, né? Uhum. Então, a gente tem feito muita consultoria de planejamento para marcas de entretenimento, sabe? Ou streamers, ou estúdios, sabe? Que tem sido super interessante, mas para mostrar a minha visão, né, o meu recorte sobre para onde está indo o futuro do entretenimento mesmo, né? Porque eu acho que se eu fosse definir também rapidamente o que é o meu modelo pessoal de negócio, né, o do Bruno, né, o modelo do Honda é muito faro de inovação, sabe? Então é isso que eu sei fazer de melhor por enquanto. Não sei se daqui a pouco eu vou estar velhinho e eu vou começar a perder esse faro assim, mas hoje é trabalhar sempre buscando o cenário imediato de 2 anos, o cenário imediato de 5 anos, o cenário para 10, para 20 anos, né? E foi muito engraçado que muitas das coisas que a gente conseguiu fazer em Turma da Mônica foi de estar com o ouvido colado no chão, escutar um burburinho e entregar no formato de projeto. E isso era a parte melhor da empresa, não ser talvez tão profissionalizada a ponto de ser burocratizada, é que a gente conseguia prototipar muito rápido uma série de coisas, né? Então, Mônica 50 anos, Mônica Parade, o Donas da Rua, meu, que eu tenho muito orgulho de como foi, o que aconteceu com Donas da Rua, né? Então eu considero que hoje, depois que eu entrei na Turma da Mônica, eu peguei a barca do entretenimento para tentar levar o olhar de planejamento, né, que é análise diagnóstica, definição de objetivos, e o olhar de inovação. E daí, como lá era muito fluido, eu super me capacitei com os cases, né? Era uma marca muito grande. É muito difícil você conseguir ter uma marca que tem 200 milhões de seguidores. Então, todo mundo que fala português e mora no Brasil tem algum nível de relacionamento, né?
E foi isso que eu trouxe agora para as empresas novas. Então, repassando aqui, são duas empresas, né? A Split não é minha, mas eu trabalho lá quase como se fosse um sócio acoplado mesmo, né? A Roboto, a especialidade dela é planejamento criativo e estratégico. Mas só que qual Legal. que é a diferença? Aqui na Roboto, é o que eu falo, é quando eu não coloco a mão no volante da criação do conteúdo. Então, o exemplo que eu dou, a Roboto, uma das iniciativas da Roboto é que nós somos responsáveis pela loja oficial do Cartoon Network no Brasil, né? Fazendo um jabazão, cnshop.com.br é a loja oficial lá e a gente trabalha com coleções com entre 14 e 17 propriedades do Cartoon, né? E lá eu não vou ligar pro Ben Bokele, que é o criador do Gumball, e falar para ele, meu, na próxima temporada aí você vai precisar fazer um spin-off com esses personagens, porque, meu, isso daqui tá com cara que isso daqui vai explodir. Eu não faço isso, eu assisto de uma maneira mais passiva, faço a decupagem daquilo, traduzo para uma marca e quais são os melhores pontos de contato de engajamento que aquela marca tem e deito isso em produto, planejamento, ação, ativação. Então, aqui é muito, muito puramente design e estratégia. Isso que a Roboto faz. Então, a gente tem Cartoon Network, a gente fez um case com o Magalu, que foi bem interessante, eu uso magalu.com.br, que a gente fez algo que era para ser muito mais encapsulado entre os colaboradores, são mais de 40 mil colaboradores, mas a gente decupou a marca em fandoms e entregamos um monte de produtos, experiências que tem a ver com o fandom que está acoplado. Então, a gente pegou o Luiza Labs, que é o departamento de tecnologia, né? Que inclusive é um case muito legal, Luiza Labs de Magalu, e a gente entregou ali uma série de conceitos que é para essa galera que é agilista ou que é designer de interface, designer de UX, a galera que trabalha com programação, sabe, front-end, back-end, e a gente entregou essas experiências. Então, a gente tem, sei lá, uma camiseta que é uma xícara de café pixelizada, né? E tem colocado assim que é movido a café, né? E daí atrás tem assim, café fornecido por Luiza Labs, tá ligado? Então a gente trouxe um monte de brincadeiras que era para pegar o funcionário ou colaborador de tecnologia e a gente fazer uma amarração. E daí a gente também acabamos de lançar agora a loja do Harry Potter, a primeira loja, a única loja oficial, né, de Harry Potter no Brasil. E também estamos agora, já contando aí, não é exatamente primeira mão, mas eu não tinha falado disso ainda em nenhuma das lives, é que terá um evento no mês que vem chamado Mundo Pixar, no Shopping Eldorado, e a Roboto é que está planejando e criando toda a loja, né? Que legal. Então, estamos fazendo experiências em produto com todos os 27 filmes da Pixar. Não vai ter nenhum fandom que vai ficar de fora. Então, é isso que a Roboto faz. Então, a gente está trabalhando muito com Netflix também, trabalhando com planejamento de marca, planejamento de CP, trabalhando na construção de produtos. E eu acho que é legal, Arnaldo, que e não é para virar uma propaganda nem um jabazão da Roboto, mas é que o tipo de pensamento que a gente entrega, que é esse olhar geral em torno do fandom, né? A gente é fandom driven, né? É algo que a gente vê muito no mercado japonês, coreano, algumas partes do mercado americano, nem é todo o mercado americano. E eu acho que é muito legal, eu tenho muito orgulho de falar que a gente captou essa mensagem, a gente está conseguindo colocar aqui no dia a dia com muito resultado maneiro no Brasil, sabe? Que é algo que, coloca a gente muito não ombro a ombro, porque o mercado japonês é muito, muito amadurecido, assim, sabe? Mas a gente tenta correr atrás. Então, isso tem sido interessante, porque, a Roboto, ela é exatamente isso tudo que a gente está falando aqui hoje, sabe? Não, muito legal. E apesar de você atuar principalmente com empresas que são do setor de entretenimento, as empresas que não são têm muito que aprender, porque o conteúdo é fundamental hoje para qualquer empresa. E contar a história também, né? O storytelling, para você construir uma marca e tal. Então, o setor de entretenimento, ele faz isso com maestria há muito tempo. E as marcas estão tateando essa área. Então, Sim, elas têm muito que aprender com esse setor de entretenimento. E você
que desenvolve isso de forma estratégica, tem muito a ensinar a gente sobre isso. E você tocou um ponto que é muito legal, porque a partir do momento que a gente tinha muito a mídia tradicional, você trabalhava com publicidade, que lá o seu birô de mídia falava assim, meu, você tem esse bloquinho de 30 segundos para você passar sua mensagem, você tem esse bloquinho de 1 minuto para passar sua mensagem, você tem esse calhau aqui no jornal, você tem essa página de revista. Cara, isso foi até 94. Era isso. 100 anos de publicidade brasileira em cima disso. Comercial de 30, comercial de 45, comercial de 1, a página 4, página tamanho revista, tabloide. De repente vem a internet e bagunça tudo. E fragmentou tudo de novo, fragmentação e ponto de contato. E chegou um momento que foi obrigatório, virou obrigatório que as empresas tivessem sua voz própria dentro das redes sociais. E o que é a voz própria das redes sociais? É um canal de entretenimento. Perfeito. Porque o que a pessoa quer é ser entretida. Então, se você tiver um canal e você só passar por oferta, as pessoas vão parar de olhar, rolar mais rápido, o algoritmo vai entender isso e vai parar de entregar o que você está mostrando. Porque quando você pega as marcas que têm os departamentos de marketing mais amadurecidos também, são canais de entretenimento. Entra num @Nike. É um canal de entretenimento. Não é um canal de produto. É outra coisa. E é por isso que é legal, até daí já pegando o terceiro ponto aqui, que é split, é algo que a gente tem feito muito com o split. A gente está engordando o pensamento de como entregar um branded content de verdade, sabe? Como que funciona isso? Porque, meu, eu sempre sou pretencioso em várias coisas assim, mas é porque eu vou chutando, tá? E depois eu só lembro do que eu acertei. O que eu errei ficou lá para trás. Espero que ninguém pegue depois. Mas o lance é que uma grande parte da fatia de investimento de marketing e publicidade vai migrar para branded content do real. São as histórias que serão contadas como se fossem histórias de conteúdo de entretenimento. São histórias episódicas, são histórias episódicas curtinhas e que vão levar o espírito da marca, sem você cair em umas ciladas que a gente viu aí de publicidade trabalhando com storytelling, que é inventar um monte de pataquada, inventar um monte de mentira, para criar algo que nunca é extremamente relevante e nem legítimo, sabe? Então, mais vale você pegar um entretenimento interessante, você fazer uma websérie em quadrinhos, sei lá, das aventuras do seu consumidor para chegar até o seu produto, sabe? Já é muito mais divertido, tem muito mais verdade dentro disso. Então, já tem mais ou menos uns 6 anos, mais ou menos, que está começando a ser cutucado, mas daqui para frente vai ser a única dinâmica. É o lance, e sabe onde que a gente vê um laboratório disso que é muito interessante? São as marcas que entenderam o pular em 5 segundos do YouTube. As marcas que pegam aqueles 5 segundos, entrega um cliffhanger de uma história como se fosse uma série, você consegue muito mais resultado com anúncio dentro do YouTube, porque você está entendendo qual é aquele e-mail, você está entendendo qual o tipo de consumo de conteúdo lá e você entrega algo que se mimetize com aquilo que está sendo visto lá dentro, né? E tem empresas que podem identificar que não tem essa vocação, né, para desenvolver esse conteúdo, esse entretenimento, ou mesmo que contrate, mas ela pode perceber que tem um caminho longo para ser construído. Um outro caminho possível é ela licenciar, né, o licenciamento é justamente ela usar um conteúdo de outra empresa, tendo a licença dessa outra empresa, logicamente, e aí ele agrega, traz essa propriedade para o produto dele, para a empresa dele. E com isso ele agrega valor, né? Não significa que ele vai apagar a marca dele, ele pode trabalhar as duas coisas juntas. Então, isso é uma outra área que a gente já atuou bastante, como eu comentei antes, e eu só estou comentando porque tem empresários que às vezes não conhecem essa ferramenta. Mas, sem dúvida, de uma forma ou de outra, ele está trabalhando com entretenimento, trabalhando com mídias que são dele, né? E é interessante, porque o licenciamento ele é um life hack, assim, né? Porque você pega algo que foi construído durante muitos anos, você olha aqui, os valores da minha marca são esses, valores dessa marca de entretenimento são esses, pô, temos aderência de 2, 3, pô, vamos colocar e vamos funcionar. Mas até uma coisa que é interessante, e daí eu pego o caso da Roboto de novo, né?
A Roboto, desde o dia 1 que a gente construiu a Roboto, a gente conversava, eu e meu sócio, tinha um El, né? Meu, a Roboto não faz licenciamento, a gente faz co-branding. Então, se você entrar lá na loja do Cartoon Network, que é a loja oficial de Cartoon, mas tem lá um Roboto apresenta, sabe? Por quê? Porque isso, no futuro, com a marca bem construída, vai fazer bem para a marca de entretenimento. E daí a gente tem a simbiose completa, sabe? Mas é muito porque eu me comprometo com o cuidado de construção de marca da Roboto. Meu, é o motivo do meu trabalho profissional hoje, essa construção da Roboto. Como que eu vou fazer isso daí virar atraente rapidamente? Tá, mas super funcionou. A gente está com 1 ano e meio de marca agora e os resultados para a gente têm sido super impressionantes e expressivos, assim, né? Então, que nem você falou, uma coisa não precisa devorar a outra, né? E também tem uma coisa que é muito interessante colocar a parte do licenciamento sobre a construção de conteúdo, que, meu, um programa da Ana Maria Braga de manhã é conteúdo. Um programa jornalístico é conteúdo. Tem muito mais a ver que você entender qual esse conjunto, né, missão, visão, valores da sua marca, entender qual a voz da sua marca e você se apropriar de um determinado tipo de conteúdo e você está sempre colocando a sua marca junto. Então, não é tudo que precisa ser comédia, não é tudo que precisa ser episódio, sabe? Se você tiver um canal, por exemplo, eu trabalho, sei lá, vou trabalhar com oncologia, que é um assunto extremamente delicado em momentos que a pessoa precisa de acolhimento. Cara, se eu tiver um canal ali onde eu estou acolhendo e entregando informação de qualidade, isso é conteúdo, isso é entretenimento, isso constrói a sua marca e isso é branded content também. É igual, sabe? É só você conseguir ajustar o nível de voz e tentar desviar dessas fórmulas prontas, né? Porque senão começa todo mundo a falar com a mesma voz, daí você não identifica ninguém mais, né? Perfeito, muito bom. Bom, a gente está chegando aí nos nossos momentos finais. Eu queria te pedir para você fazer os seus comentários finais, alguma observação que você acha importante, que tenha faltado. O que eu queria mesmo é agradecer. Eu achei que o papo foi ótimo, Arnaldo. Até vamos ver como que a gente estica esses papos depois aí, Aham, né? com certeza. Foi muito gostoso conversar aqui. É claro, né? Como eu estou falando de mim, minha empresa, não sei o que lá, sempre fica gostando. Todo mundo é ególatra e adora falar de si mesmo. Mas eu achei que foi muito legal as reflexões que a gente levantou aqui, né? Então, Legal. o que eu queria até comentar que eu tenho a Patinco, né, que é o meu outro sócio, o Roger, ele fica triste quando eu falo só da Roboto, né? É porque a Patinco ela trabalha muito com criação de conteúdo. Então, meu, às vezes são séries, momentos sérios, cara, isso é demorado, sabe? É longo. A gente tem os projetos que a gente tem, eu não posso falar de nenhum deles, estou com NDA no monte de coisa aqui, mas está andando, e daí é o que a gente faz mesmo, é quando eu estou segurando o volante do conteúdo, né? Então a gente trabalha no desenvolvimento do projeto, direção, roteiro, e espero que mais ano, menos ano, a Patinco comece a aparecer tanto quanto a Roboto está aparecendo, assim, sabe? E Legal. no final do dia que eu sempre falo, se hoje a gente está cercado por telas, meu, no última vez que eu levantei o número, são entre celular, computador e televisão, são 22 bilhões de telas que cercam a gente, né? Então a gente está falando aí de basicamente 2 para 3 telas por pessoa, né? O mundo hoje ele é visto através de telas, então o entretenimento em vídeo ele é extremamente importante, sabe? Então, e quando você consegue trazer isso como uma das plataformas da construção dessa marca para empresa que seja de qualquer ramo, não precisa ser entretenimento, pô, eu acho que é uma flexão bem notável, assim, que todo mundo deveria olhar. E daí eu faço muito para os meus amigos de animação, de audiovisual e donos de marca, de entretenimento, de personagens, que o contrário também é fundamental. Se você não olhar a sua marca como uma propriedade intelectual e que ela deva ter a sua marca construída, é muito difícil que você gere uma recorrência no longo prazo, sabe? Porque você vai estar sempre trabalhando para produzir o próximo conteúdo. E esse conteúdo nunca vai trabalhar de volta para você, né?
Então, é bem interessante que tanto o impacto do entretenimento dentro do marketing de empresas mais tradicionais é super funcional, e o olhar de construção de marca, de branding, também é fundamental para quem trabalha com entretenimento. Tem que transformar em marca, tem que planejar, e tem que planejar para isso daqui ter cauda longa no longo prazo, né? Perfeito, fantástico. Gostei muito também, te agradeço muito. Queria aproveitar e dar um recado, né, para quem está vendo a gente. Eu tenho trabalho, como eu comentei no início, de mentor, né? Então, eu aproveito toda essa experiência que eu tenho, né, ao longo do tempo, como consultor ou como líder na área de marketing e gestão, e eu faço uma orientação para as empresas no formato de mentoria. Então, quem tiver interesse, quem quiser melhorar os resultados da empresa e quiser conhecer o trabalho de mentoria que a gente trabalha, é só acessar mentoria.marketing. Coloca no navegador mentoria.marketing, dá um enter e você vai ter acesso a mais informações, tá? Então, muito obrigado, Bruno. E tendo outras oportunidades, para nós vai ser um prazer, tá? Arnaldo, queria mandar um alô aqui para a galera que está acompanhando ao vivo, né? Então, tá o Adriano, os Felipes, né? O Felipe Monteiro tinha dado alô que ia entrar. O Igor trabalha comigo aqui na Split, né? Pô, o Patrick é aqui do Vale do Paraíba também, está montando uma série de iniciativas dentro de economia criativa. E o Vinícius, então eu queria mandar um abração aí para essa galera que eu conheço, né? E agradecer por acompanhar aí, né? Maravilha. Tá joia. Muito obrigado, Bruno. Abração para você, tá? Valeu, Arnaldo. Valeu. Grande Boa noite. abraço. Boa Abraço. noite. Tchau.